A pedido da CET São Paulo, da Gerência de Educação de Trânsito, eu vou falar um pouquinho sobre trânsito, cidadania, urbanidade, mobilidade. Eu sou urbanista, né? Portanto eu vou falar sobre o ponto de vista do desenvolvimento urbano. E eu costumo dizer que muitos dos problemas que a gente está enfrentando agora, né, as nossas cidades, São Paulo e todas as grandes cidades brasileiras, estão quase paradas, né? O assunto hoje, a grande pauta, o grande incômodo para toda a população hoje é, sem dúvida nenhuma, a falta de mobilidade, né? Mas eu costumo dizer que assim, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para poder entender a situação, fazer um bom diagnóstico e daqui para frente começar a fazer diferente do que nós fizemos no século XX, né? Então o grande problema reside no século XX. No século XX, São Paulo cresceu de uma maneira explosiva, dramática. Nenhuma outra cidade no mundo cresceu tanto quanto São Paulo, só a cidade do México. São Paulo cresceu mais de 27.000% no tamanho da sua população, mais de 40.000% no tamanho do território, da mancha urbana, né? Então, esses dois dados, eles são muito impressionantes, eles explicam o quanto a gente pisou no acelerador, literalmente no século XX, crescemos, sem planejar, sem ordenamento do território, sem pensar em planejar como a cidade e para onde a cidade deve crescer, junto dos sistemas integrados de mobilidade. Não apenas transporte público, mas também o carro, né? E os outros sistemas todos. Nesse sentido, a gente cresceu de uma maneira absolutamente insustentável, né? São Paulo explodiu, virou a grande locomotiva econômica do Brasil. Mas a gente paga agora, nessa primeira década do século XXI, estamos pagando um preço bem caro, né? A cidade está parada, né? E o problema da mobilidade, da falta de mobilidade, do qual o trânsito hoje e os imensos, o trânsito muito pesado e os imensos engarrafamentos são sintomas, né, de uma falta de uma mobilidade mais sustentável, mais qualificada e mais integrada para toda a mancha urbana, para toda a cidade, né? Então o trânsito, o excesso de trânsito, ou a falta de mobilidade, o excesso de engarrafamento que a gente tem, são sintomas, são luzinhas vermelhas no painel, né, de algo que não vai bem. É a febre do doente, né? O doente o paciente está bastante doente e as luzinhas estão acesas. Então a gente precisa um pouco olhar para além das luzinhas vermelhas, para além da febre, né? E ver qual é o problema do doente, né? E o problema do doente, e que dá para se recuperar, assim como alguns outros colegas meus de urbanismo e de mobilidade, eu também sou, apesar de tudo, otimista. Apesar de a gente não ter feito a lição de casa no século XX, eu acho que dá para resolver, né? O meu grande assunto é visitar justamente as cidades que têm se reinventado pelo mundo inteiro, e isso é verdade, né? Elas se reinventam. Se a gente der o remédio certo, elas se reinventam. E o que faltou e o que é possível fazer daqui para frente é a gente começar a alinhar, né, fazer uma aderência entre o ordenamento do território, o planejamento urbano, o desenvolvimento urbano, a forma com que a cidade se desenvolve e os sistemas de mobilidade. São duas coisas que precisam andar juntas, né? Eu costumo dar um exemplo bem didático, né? Aproximadamente 2 milhões de pessoas todo dia fazem movimentos pendulares na Grande São Paulo, né? Moram num lugar, trabalham em outro lugar. Gente que vem de outras cidades da Grande São Paulo para trabalhar no centro expandido de São Paulo todos os dias, enfrentando de carro, prioritário a grande maioria, enfrentando congestionamentos pesados, perdendo horas, né, somando no período da manhã para vir trabalhar e no período da tarde, no final do dia, para voltar para casa, onde se mora, perdendo horas, qualidade de vida. Isso gera deseconomia, valores altíssimos anuais em São Paulo, por esta falta de inteligência territorial, né? Isso fica muito claro, por exemplo, no centro de São Paulo, os 2 distritos centrais, Sé e República, que juntos ofertam 153 vagas de trabalho para cada pessoa que mora aí. O que eu estou dizendo?
nos 2 distritos mais centrais de São Paulo tem muito trabalho, muita oferta de trabalho, que atrai muita gente. No entanto, tem muito pouca gente morando, pouquíssimos moradores, né? Em oposição, a outra face da moeda, a gente tem a Zona Leste inteira, por exemplo, né? Que é a região mais populosa da cidade, com muita gente morando, milhões de pessoas morando e muito pouco oferta de trabalho. Então, é uma deseconomia, uma total falta de inteligência de como é que o território está, e ele está muito desbalanceado, né? Então, qual é o truque, né? Qual é o nosso imenso desafio? E eu acho que neste momento a prefeitura atual tem falado isso, nos debates que eu tenho ido, falei inclusive aos secretários, eu acho que está arrumando, está buscando resolver isso. Não é fácil, mas o caminho é esse que está aqui nessa revisão do plano diretor. Esse ano é um ano importante para nós em São Paulo, né? Estamos revisando o nosso plano diretor depois de 10 anos. E uma das alternativas é isto, né? A revisão do plano está colocando como desafio, como possibilidade, a ideia de nós zerarmos todos os impostos para atrair empresas novas nas regiões mais periféricas de São Paulo. O que é isso? É levar para as regiões onde tem muita gente morando, mas pouco trabalho, a economia e o emprego. Com isso, você está atacando o cerne da questão de aproximar lugar de morar e lugar de trabalhar, para que com isso nós tenhamos menores deslocamentos, né? A gente precisa lembrar que na essência, né, uma cidade mais inteligente, uma cidade mais sustentável, é uma cidade onde os deslocamentos são menores, né? Se a gente tiver uma situação ideal de uma rede de pequenos núcleos mais compactos, multifuncionais, trabalho, lazer, recreação, tudo que acontece no dia a dia da gente, num dia típico, né? Se essas coisas forem mais compactas e mais próximas, a gente vai ter muito menos necessidade de deslocamento, né? Esse é o mundo ideal, e isso tem acontecido em várias cidades do mundo, né? Então, é possível fazer isso em São Paulo. Não é uma solução rápida, não é uma solução mágica, mas nada em urbanismo é rápido, né? A gente precisa entender isso também, né? Por isso que eu comecei dizendo que o nosso grande problema aconteceu na falta de planejamento mais sustentável ao longo do século XX, né? E agora a gente está pagando esse preço. Mas é possível reequacionar, reequilibrar aos poucos. O plano diretor, de agora volto a dizer, traz alguns instrumentos muito interessantes, traz a ideia também dos corredores urbanos, né? São corredores de mobilidade que estão no plano diretor da prefeitura. Eu acho muito interessante, porque você passa, se for isso de uma maneira bem planejada, né? Transporte público e ordenamento do território, a gente vai poder visualizar uma situação como Curitiba foi há 30 anos atrás, ou durante 30 anos, né? Que temos os corredores de transporte público, os BRTs, corredores de ônibus, VLTs, metrôs, todos os corredores de transporte públicos mais densos, onde mora mais gente e onde trabalha mais gente, né? Então a gente está alinhando novamente a ideia do desenvolvimento urbano, planejamento do território com sistemas de mobilidade qualificados, né? Os BRTs, os corredores são muito bem-vindos se forem pensados assim, mas não suficientes, né? A gente tem que lembrar que o BRT não pode virar um modismo agora, os corredores de ônibus virarem um modismo. É muito bom do jeito que eu estou falando, acho que do jeito que a prefeitura está pensando agora, mas tem que ser uma das alternativas, né? Eu acho que o veículo leve sobre trilhos é uma alternativa bastante qualificada. São Paulo tem capital para fazê-lo, a continuar expandindo o sistema do metrô da maneira mais ágil possível, né? É o mais caro, mas é o mais eficiente, né? E com isso tudo a gente vai migrando para um sistema de mobilidade, finalmente, para chegar na questão do carro, aonde o carro passa a ser uma alternativa interessante, mas não mais a prioridade, né? No século XXI, o que a gente tem visto aí pelo mundo são cidades que têm se reinventado, têm colocado modelos mais interessantes, mais sustentáveis, aonde isso que eu estou falando já está acontecendo. Nós temos um sistema de mobilidade com vários modais, funcionando bem, né, de uma maneira integrada, com o planejamento do território, e aí o carro passa a ser uma alternativa apenas, mas não mais a prioridade na vida do cidadão, né? Nenhuma grande cidade no mundo hoje está funcionando bem, alinhada ao desenvolvimento urbano e econômico deste século, está priorizando o carro, né?
Então o carro tem que ser uma alternativa, né? É lógico que ele tem imensas vantagens, né? A liberdade que ele proporciona é única, mas ele tem que ser pensado desta maneira, uma alternativa interessante e não uma obrigatoriedade por falta de uma cidade onde os transportes públicos não estejam funcionando. Então as coisas têm que estar melhor equilibradas. E aí é óbvio que nós podemos ter também um bom sistema de ciclovias, e aí eu quero também dizer que um bom sistema de ciclovias e de áreas para caminhar, áreas pedestrianizadas, etc., também exigem planejamento e ordenamento do território, né? Não dá para pensar que isso vai se resolver apenas com algumas ciclofaixas de uso eventual em alguns horários. Isso é bacana, é bem-vindo, é interessante, mas é muito ligado ao lazer, né? Não ataca ao cerne da questão do transporte público, né? Então, um pouco para fechar, não é fácil, não é simples, mas em nenhum lugar do mundo mas é possível, né? É possível e as cidades mudam, vão se reinventam, né? Eu acredito piamente nisso. Eu acho que São Paulo tem tudo para se reinventar nesse século, né? Ela continua sendo a cidade mais populosa e mais rica, muito rica, né? Tem muito capital. Portanto, se a gente tem um planejamento responsável, com ações de curto, médio e longo prazo, com ações decididas dos nossos gestores, e volto a dizer, esse momento eu acho que é muito bacana, muito bom em São Paulo hoje, a revisão do plano diretor, ele abre um monte de possibilidades da gente se reinventar. Aos poucos a gente vai começar a migrar de um modelo aí que nesse momento se esgotou, a cidade está parando, né? Os números são impressionantes hoje, são muito desconfortáveis, né? A velocidade média hoje de carro em São Paulo é menos do que há 100 anos, né? Então é impressionante. Hoje a deseconomia que o congestionamento pesado nos traz é muito grande, então é muito perda de qualidade de vida. É óbvio que se a gente olhar, quem mais sofre é a população mais humilde, mais carente, porque mora longe e tem menos alternativas, né? O táxi, eu sempre digo isso, nas cidades brasileiras ele é muito caro, né? Comparativamente aos outros lugares do mundo. Esse é um outro assunto que precisaria ser enfrentado com coragem, né? Porque ele é transporte público também. E sobre o ponto de vista do planejamento urbano, disso que eu estou chamando aí da inteligência da construção do território, de uma cidade mais inteligente, existem muitas ações que se faz em curto prazo, que eu chamo de um mandato, 4 anos, né? E é possível fazer, né? Alguns sistemas de corredores de ônibus, implementar alguns BRTs, começar a implementar alguns VLTs, uma rede de ciclovias bacana, cuidar melhor dos nossos espaços públicos. Isso traz cidadania, traz áreas mais gostosas e confortáveis para as pessoas saírem de casa e andarem, voltarem a andar nas ruas. Isso é fundamental. E tem ações que são de médio prazo, 3, 4 gestões, 10, 15 anos, e algumas que são de plano contínuo, né? O sistema de metrô sempre será de plano contínuo, mas tem que ter um sistema de metas e indicadores que a população possa ir acompanhando e cobrando de cada gestor, né? E a gente vai vendo aí pelo mundo alguns exemplos de que isso se faz, né? Eu gosto muito de citar, tem um monte de exemplos nos países mais ricos, mas eu gosto de citar hoje, é o case hoje no mundo, assim como Curitiba já foi, é Bogotá aqui do lado, né? Uma cidade de 8 milhões e meio de pessoas, portanto tão grande quanto São Paulo, num país muito mais complicado e pobre do que o nosso, e no entanto nos últimos 15 anos a gente viu uma transformação fantástica, onde o carro-chefe da transformação foi a questão da mobilidade, né? Se implementou o Transmilênio, que é a maior rede de BRTs da América Latina, em 3 gestões, 12 anos na vida de uma cidade não é nada, é muito pouco tempo. São Paulo tem quase 500 anos de vida, vamos lembrar disso, né? Então são 3 gestões, 2 do prefeito Marcos, uma do Henrique Penhallosa, o último prefeito, fazendo um conjunto de ações com continuidade, 3 mandatos com continuidade, que transformaram a cidade, né? Corredores verdes, corredores de ônibus, um Transmilênio, ciclovias em todas as avenidas, ciclovias onde se entra só bicicleta permanentemente, né? Não entra carro, não entra moto, não entra pedestre.
300 quilômetros lineares de ciclovias. Então, as transformações são possíveis. Portland é um outro caso que eu gosto muito de citar, que voltou a se reinventar para dentro da cidade, fazer uma cidade mais compacta, voltou a trazer gente morando no centro, produtos imobiliários foram lançados com diversidade de tipologias de moradia. Então, eu acho que os exemplos estão aí andando pelo mundo, né, para a gente um pouco acompanhar. Os sistemas todos de mobilidade hoje, eu acho que não tem muito segredo. O Brasil está começando a fabricar inclusive VLTs. Então eu acho que a grande questão, o grande segredo é um pouco fazer o que nós não fizemos no século XX. E é possível, né? Planejar como a cidade deve crescer, o ordenamento do território junto, integrado e a sério com os sistemas de mobilidade. É possível reinventar a nossa cidade e ela ser mais amigável, né, à nossa mobilidade interna.